Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite, depende da hora aí que você for acessar o vídeo. Então, como teve esse problema todo aí com a internet, aí, energia também, né? Os colegas, a maioria não pôde se reunir, né? Então eu vou fazer uma apresentação resumida daquele material do currículo Ciências Piauí. E depois, para a gente também não ficar com as atividades travadas aí ou paradas, né? Então, depois vocês assistem, né? Já ficou combinada a leitura, né? Então, o documento, né? Currículo do Piauí, o marco para a educação do nosso estado, e ele já está com as adequações, né? Com o BNCC, né? Então, o currículo do Piauí, né, constitui-se um documento elaborado a partir dos fundamentos educacionais consagrados na Constituição Federal de 88, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, da LDB, nos parâmetros curriculares nacionais, os PCNs de 98, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, os DCNs de 2013, o Plano Nacional de Educação, o Plano Estadual de Educação e a Base Nacional Comum Curricular. Então, esse documento resulta da necessidade da implementação da BNCC e de responder positivamente às demandas sociais do mundo contemporâneo. E tais demandas são caracterizadas por uma educação mais atrativa, eficiente e que ao mesmo tempo promovam um sistema de educação pública, inclusiva, com qualidade, equidade e que oportunize formação e transformação social diversificadas, que garanta o direito à aprendizagem a todos os piauienses. Então, salienta-se que o currículo do Piauí também servirá de base para a construção das propostas curriculares das diferentes modalidades de ensino. Educação de jovens e adultos, educação especial, educação do campo, e apoia-se na concepção de educação integral, que é o considerar os sujeitos em sua integralidade, promovendo o seu desenvolvimento em todas as suas dimensões, intelectual, socioemocional, física e cultural. Nesse sentido, o foco é o desenvolvimento de competências, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores a serem trabalhadas pelas instituições escolares e apropriadas pelos estudantes ao longo de toda a educação básica. A ação integral, articulada com as demandas de aprendizagens trazidas pela sociedade contemporânea, pressupõe que os estudantes possam questionar e adquirir progressivamente conhecimento sobre si, sobre o outro e sobre o mundo, e que eles possam participar das decisões coletivas da sua comunidade. Para tanto, são necessárias metodologias ativas, bem como a superação da fragmentação disciplinar por meio da integração entre os diversos componentes curriculares. Só lembrando aqui, eu estou destacando algumas ideias que eu achei mais importantes, principais do documento, e estou trazendo aqui para esse vídeo. Bom, o documento vai trazer alguns dados estatísticos, informações relevantes aí sobre educação, tá? Eu vou pincelar alguns aqui. Em 10 anos, segundo os dados do IBGE, o Piauí progrediu muito nas diferentes áreas, mas foi na educação que se observou um movimento mais importante, alcançando e superando a meta proposta pelo Estado para o IDEB, tanto nos anos iniciais quanto nos finais do ensino fundamental em relação ao ensino médio. O Piauí deixou um desconfortável 24º lugar para 16º lugar no ranking global do Brasil. Em 2007, segundo este mesmo levantamento, o Piauí figurava na 7ª posição entre os estados da região Nordeste, saltando em 2017 para a 4ª posição. Ainda em relação a esse nível de escolaridade,
A meta é avançar no número de matrículas, reduzir drasticamente a evasão e aumentar de forma progressiva e sustentável o número de escolas com resultados acima das metas estabelecidas pelo MEC, atingindo, no menor tempo possível, o topo dessa pirâmide, superando estados como Ceará, Pernambuco, atualmente com os melhores índices. Bom, nessa perspectiva, os esforços estão orientados no sentido de fazer crescer nosso Índice de Desenvolvimento Humano, IDH. E, para tanto, o Piauí está desenvolvendo ações que aumentam o acesso à permanência e ao aprendizado de quem precisa e deve estudar. Assim, a meta é a construção de um currículo que respeite a diversidade e assegure o direito às crianças, dos alunos, em suas distintas realidades em consonância com as orientações da BNCC, homologadas em 2017. Com essa combinação de ações, espera-se a tão sonhada educação de qualidade, garantindo uma formação voltada para o mundo do trabalho, para os direitos humanos, aumentando as vagas na educação de jovens e adultos, flexibilizando o currículo, diversificando o ensino para também atender aos povos indígenas, quilombolas, ciganos e as pessoas com deficiência e transtornos globais no desenvolvimento, a fim de garantir a todos o direito de aprender. Uma proposta inclusiva, portanto. Bom, vamos falar um pouco sobre o contexto educacional do território piauiense. O documento ele fala da história da educação no Piauí. Recomendo, né, a leitura, tá uma parte bastante interessante. Mas aqui eu não vou entrar não vou abordar esse aspecto. Mas extremamente recomendável a leitura desse capítulo lá no documento. De acordo com o Censo Escolar de 2018, o Brasil possui atualmente 181.939 escolas de educação básica. Desse total, 4.651 estão no Piauí, correspondendo à rede pública e privada, e distribuídas em áreas urbanas e rurais, sendo a maioria, 51,34%, localizada na zona urbana, de acordo com o Censo Escolar do INEP de 2018. Os estudantes atendidos por essas escolas são 64,3% do gênero masculino e 35,7% do gênero feminino. Destes, 9,2% se declaram brancos, 3,8% pretos, 59,2% pardos, 0,7% amarelos e 0,3% indígena. E os 27% restantes não declararam pertencer a nenhuma etnia. E os que residem na zona rural estão distribuídos em áreas de assentamento, 1,4%, áreas remanescentes de quilombolas, 0,7%, unidades de uso sustentável, 0,1%, unidades de uso sustentável, área remanescente de quilombos, tudo isso de acordo com o Censo Escolar INEP 2018. Bom, esse gráfico de coluna de barras, né, ele mostra a evolução do número no território piauiense, do número de escolas no território piauiense de 2013 e 2018. Tá? Infelizmente, se observa a decrescimento, a queda, né, no número de escolas ao longo desses anos. Né, de 5.885 em 2013 para 4.651 em 2018. Né? A tabela 1 vai falar dos números de alunos matriculados em creches, pré-escola, ensino fundamental. No caso nosso aqui, vamos pensar no ensino fundamental nos anos finais. Então nós tivemos um decréscimo também, né? Porque ensino fundamental onde nosso projeto atua, né? Ó, de 2.336.500 em 2013 até 207.437. Redução do número de escolas e redução do número de alunos matriculados.
É, a taxa de rendimento, né? Considerando aqui o ensino fundamental dos anos iniciais e a EF A1 para o ensino fundamental dos anos finais. Né? Também houve um decréscimo na percentagem de aprovados, né? De 85,8% para 81,1%. Aqui a tabela da distorção e idade de séries na escola do Piauí, de 40% no ensino fundamental nos anos iniciais, em 2010, para 33% nos anos finais, em 2018. Bom, no período analisado, 2007 e 2017, o Piauí alcançou índices abaixo da média nacional. Entretanto, superou a meta para o Estado em todo o território, todo o período, nos anos iniciais, e o mesmo vem acontecendo nos anos finais, desde 2013, porém ainda não alcançou 6,0. Bom, vamos aqui destacar alguns pontos em relação aos princípios e concepções. Primeiro, de que esse currículo está baseado em concepções pedagógicas, que primam por uma educação de qualidade, em que ensino e aprendizagem, por serem indissociáveis, têm estreita relação com o desenvolvimento pleno do estudante, conforme se discorre nos itens a seguir. Vamos aqui apresentar, então, as competências gerais da Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Primeiro é valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social e cultural, para entender e explicar a realidade, os fatos, informações, fenômenos e processos linguísticos, culturais, sociais, econômicos, científicos, tecnológicos e naturais, colaborando para a construção de uma sociedade solidária. Segundo, né, exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e inventar soluções com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Desenvolver o senso estético para reconhecer e valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também para participar de práticas diversificadas na produção artístico-cultural. A quarta, a quarta ideia, a quarta concepção, o quarto princípio é utilizar conhecimentos de linguagem verbal, oral, escrita, e o verbal, visual, como Libras, linguagem corporal, multimodal, artística, matemática, científica, tecnológica e digital para expressar-se e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos em diferentes contextos e com eles produzir sentidos que levem o entendimento mútuo. O quinto princípio diz utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas do cotidiano, incluindo as escolares, ao se comunicar e acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas. O sexto é valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao seu projeto de vida pessoal, profissional e social, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. O sétimo, argumentar com base em fatos e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético, com relação ao cuidado de si mesmo,
dos outros e do planeta. O oitavo, conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, reconhecendo suas emoções e as dos outros, e capacidade para lidar com elas e com a pressão do grupo. O nono, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de origem, etnia, gênero, idade, habilidade, necessidade, convicção religiosa ou de qualquer outra natureza, reconhecendo-se como parte de uma coletividade com a qual deve se comprometer. A décima, agir pessoal e coletivamente, com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base nos conhecimentos construídos na escola, segundo os princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Bom, a BNCC assume que a educação se trata, sobretudo, de um instrumento de transformação social, que deve contribuir com a evolução humana. Essa postura consolida o entendimento ampliado de educação supramencionado. Sob essa perspectiva, o currículo do Piauí alinha-se ao entendimento da BNCC no sentido de conceber o indivíduo em sua completude e, portanto, adota a abordagem integral com base dos processos educativos. Com base nisso, vai-se formar integral. Então, isso se refere a uma concepção contemporânea da educação, caracterizada sobretudo pela busca do desenvolvimento de forma equilibrada em todas as potencialidades do estudante. E o conceito de educação integral consiste em construção intencional de processos educativos que promovam aprendizagens sintonizadas com as necessidades e possibilidades os interesses dos estudantes e também com os desafios da sociedade contemporânea. Quer dizer, desenvolver todas as potencialidades, habilidades, junto aí com a questão cognitiva, emocional, né, afetiva. Assim, outras dimensões da aprendizagem, culturais, sociais, afetivas, emocionais, outrora esquecidas ou tidas como consequência do desenvolvimento cognitivo, tornam-se objeto da atenção do ensino. Esse documento ele faz um resgate nos pilares, nos 4 pilares da educação, da Unesco, tá? Que é o aprender a aprender, o aprender a fazer, o aprender a viver junto e o aprender a ser. Tá? Cabe esclarecer que a educação integral não se trata de uma modalidade de ensino, mas de um novo paradigma mais alinhado com o que se entende hoje por educação, ensino e aprendizagem. Assim, este modelo educacional tem caráter contínuo, ou seja, abrange as diferentes fases da vida e integra diversos passos, tempos e agentes. Pode-se e deve-se ser desenvolvido em diferentes jornadas escolares, como de 4, 7 ou 9 horas, jornada ampliada ou em tempo integral. Continuando. Agora o documento fala sobre os princípios da educação no território piauiense. Aquisição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores por meio do aprender a aprender, da relação dialética do ser humano com a sociedade e da conexão e colaboração entre sujeito, construtor do conhecimento e objeto a ser conhecido. Desenvolvimento articulado de competências intelectuais, socioemocionais, físicas e culturais que levam à superação de situações e problemas com vistas
a formação plena do estudante. É uma citação do Morin. É outra, né? A mediação do professor responsável por planejar e implementar estratégias pedagógicas eficazes para o processo de educação integral dos alunos. Formação de indivíduos autônomos, conscientes e críticos, por meio da troca de informações e experiências que possibilitem o desenvolvimento de competências necessárias para a vida e vivência plena da cidadania, envolvendo a formação de valores como solidariedade, honestidade, respeito e responsabilidade. A garantia da equidade e qualidade da educação e do direito de aprender. Aí ele fala em aprendizagem significativa. Então, aprendizagem significativa para a vida dos estudantes, considerando o conhecimento prévio que trazem consigo, sua prática social e seu potencial de aprender. Outro aspecto importante que o documento destaca é a questão ensino-aprendizagem. Então, a implementação de um currículo com foco no desenvolvimento pleno dos estudantes pressupõe a incorporação de princípios coerentes com a concepção de educação integral, que foi destacado antes. Então, a BNCC ela exige dos educadores um planejamento pensado coletivamente, com vistas à garantia dos direitos de aprendizagem às crianças e aos jovens. O sentido que esse conhecimento tem para quem está aprendendo, acredita que já aprendeu. É necessário que se encontre um sentido, se crie um sentido, um significado, né, desse conteúdo, do que vai ser abordado e trabalhado com os estudantes. O documento destaca um pensamento aqui de Fernandes, né? A teoria de Ausubel leva em conta a história do sujeito e ressalta o papel dos docentes na proposição de situações que favoreçam a aprendizagem. De acordo com ele, há duas condições para que a aprendizagem significativa ocorra. O conteúdo a ser ensinado deve ser potencialmente revelador, e o estudante precisa estar disposto a relacionar o material de maneira consciente e não arbitrária. É preciso que esse conteúdo traga algo, seja a revelação de algo novo, potencialmente novo, né? Que seja uma oportunidade ali de que uma ideia, enfim, um problema, uma curiosidade, uma novidade seja revelada, relacionado, por exemplo, ao conteúdo de ciências. E a partir daí, que o estudante esteja disposto a fazer as conexões, as relações, né, do que ele aprendeu. E que vá criando os significados. Mas isso ele tem que fazer conscientemente. Espera-se que ele faça isso conscientemente. E não se deve fazer arbitrariamente. Aí, o currículo, tá? Pelo seu caráter dialógico e flexível, será crescido das experiências e saberes docentes acumulados historicamente, integrado com as demandas do mundo contemporâneo e articulado com o conjunto das práticas sociais no contexto dos estudantes. Assim, pelo seu caráter interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar. O currículo do Piauí faz uma integração com os temas integradores. Então, a integração curricular e os temas integradores. A BNCC propõe que haja uma superação da fragmentação radicalmente disciplinar do conhecimento. Então, as 10 competências da BNCC, elas podem e devem ajudar nesse aspecto integrativo. Aqui são as macro áreas temáticas, né? Meio ambiente, que inclui educação ambiental, educação para o consumo.
opção de ponteiro. Ah, tá aqui. Tá? Economia, que inclui trabalho, educação financeira, educação fiscal. Saúde, que inclui educação alimentar e nutricional. Cidadania e civismo, que inclui vida familiar e social, educação para o trânsito, educação em direitos humanos, direitos da criança e do adolescente, processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso, multiculturalismo, que inclui diversidade cultural, educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras, e a ciência e tecnologia com as ciências e a tecnologia em geral. Então, essas áreas temáticas são que os temas vão se conectar através dos temas contemporâneos transversais da BNCC, na BNCC. E agora vamos às competências específicas de ciências da natureza para o ensino fundamental. Primeira, compreender as ciências da natureza como empreendimento humano e o conhecimento científico como provisório, cultural e histórico. Compreender conceitos fundamentais e estruturas explicáveis das ciências da natureza, bem como dominar processos, práticas e procedimentos da investigação científica, de modo a sentir segurança no debate de questões científicas, tecnológicas, socioambientais e do mundo do trabalho. Continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. O terceiro, analisar, compreender e explicar características, fenômenos e processos relativos ao mundo natural, social e tecnológico, incluindo o digital, como também as relações que se estabelecem entre eles, exercitando a curiosidade para fazer perguntas, buscar respostas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos da ciência da natureza. O quarto, avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais da ciência e das suas tecnologias, para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho. O quinto é construir argumentos com base em dados, evidências e informações confiáveis e negociar e defender ideias e pontos de vista que promovam a consciência socioambiental e o respeito a si próprio e ao outro, acolhendo e valorizando a diversidade de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. Utilizar diferentes linguagens e tecnologias digitais de informação e comunicação para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas das ciências da natureza de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. Sétimo, é conhecer, apreciar e cuidar de si, do seu corpo e bem-estar, compreendendo-se na diversidade humana, fazendo-se respeitar e respeitando o outro, recorrendo aos conhecimentos das ciências, da natureza e as suas tecnologias. O sétimo, agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, recorrendo aos conhecimentos das ciências da natureza para tomar decisões frente a questões científico-tecnológicas e socioambientais e a respeito da saúde individual e coletiva, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. O documento, nessa parte de currículo, ele finaliza com as seguintes ideias. Para proporcionar o desenvolvimento das competências específicas da ciência da natureza, é necessário que o professor promova situações nas quais os estudantes reconheçam a função e a presença da ciência na sua vida, fazendo com que os educandos se apropriem de conhecimentos e capacidades para intervir na transformação de sua realidade. E, além disso, é preciso que esses reconheçam a ciência em situações do seu cotidiano, que vão desde o cuidar da saúde e zelar
pelo meio ambiente, até o uso consciente e responsável de recursos naturais e materiais. E, continuando, para finalizar, é uma atividade, né? Vamos botar a mão na massa, digamos assim, né? Fazer alguma prática, né? Pegar um pouco desse tanto de teoria aí que a gente já explorou até agora, me foi apresentado, para tentar botar alguma coisa em prática, né? É um exercício que nós vamos fazer, uma atividade, tá? Que vocês vão elaborar e apresentar para cada um, para a nossa equipe, tá? Então, primeiro é explorar as unidades temáticas sobre ciências no currículo do Piauí. Dá uma olhada, uma estudada lá, as unidades. Depois vocês vão selecionar alguma unidade que mais lhe agradou. Inclusive pode ser do mesmo que vocês estão acompanhando das turmas do projeto, tá? Das professoras Sávia e Michele. E a partir dessa unidade temática selecionada, vocês vão preparar um plano, um planejamento, tá? de aula. Por quê? Vocês vão apresentar uma microaula, tá? Na verdade, é tão pequeno que acaba sendo uma apresentação praticamente do planejamento, né? A ideia é na próxima reunião que cada um apresente até, porque nós somos 20, né? Vocês são 20, acho que até 10 minutos, né? Então é bom assim, é praticamente mais uma apresentação do planejamento mesmo, né? Do que vocês vão realizar, executar em sala de aula, essa aula hipotética, né? Pode ser pensando também numa aula virtual, uma aula remota, né? Vou deixar a critério. Mas é importante o seguinte, que essa aula de vocês, para quem assiste, possa perceber que você está fazendo uma conexão, ou está amparado, está relacionando com as competências da BNCC. Então, a sua aula deve estar articulada com pelo menos uma competência geral da BNCC e com as competências específicas da ciência da natureza para o ensino fundamental, né? Tem que ser todas as competências específicas da ciência da natureza? Não necessariamente, mas pelo menos uma então, tá? E de maneira que quem assiste a sua aula veja que ela tem na prática já uma conexão que você está já tentando, está colocando o BNCC em prática, né? Seja uma aula pensando algo investigativo, né? Num ensino investigativo, né? Que está dentro do BNCC, né? A questão da investigação, né? Para a sala de aula, né? No conteúdo, dentro do ensino de ciências, enfim. Para vocês também pensarem a respeito, bolarem, né, alternativas e depois fazerem a apresentação para a nossa equipe, tá? Então fica isso como atividade. Hoje foi complicado em função dos problemas da internet. Então agradeço aí por ter assistido o vídeo, né? Aqui o professor Felipe, né, curso de Biologia do projeto Residência Pedagógica, campus Alexandre Alves de Oliveira, Parnaíba. Então, até breve, bons estudos, tudo de bom. Fui.